Eu ainda lembro do cheiro do café frio daquele dia, como se a temperatura da cozinha tivesse parado no exato momento em que ele morreu. Fazia uma semana desde o enterro do meu filho, mas o filtro de pano continuava pendurado na lateral da pia, manchado, esquecido, como se estivesse esperando pelos passos dele pela manhã. A casa parecia falar dele em cada canto. A caneca com a logo da empresa apoiada torta na prateleira, a jaqueta que ele sempre esquecia na cadeira, o par de tênis encostado ao lado da porta de entrada, ainda com um respingo de lama de algum dia de chuva qualquer. Era um dia aparentemente comum, desses em que a luz entra pela janela da sala num tom amarelado, cortando partículas de poeira no ar. Mas tudo em mim sabia que comum era uma palavra que tinha sido arrancada da minha vida. Eu tinha 52 anos, pai de um único filho, separado há anos, vivendo numa casa que agora parecia grande demais para um homem só e vazia demais para qualquer tipo de futuro. Meu filho, o Gabriel, tinha 27 anos, dono de uma empresa que ele mesmo tinha começado com um amigo da faculdade. Desde pequeno, ele falava que não queria bater ponto, que queria construir algo dele, ser dono do próprio tempo. Eu costumava rir e dizer que no Brasil ninguém é dono de nada, muito menos do próprio tempo, mas no fundo eu admirava aquela teimosia. Eu trabalhava como gerente administrativo num condomínio. A rotina era feita de boletos, reclamações de moradores e planilhas. A vida dele, pelo menos no que eu via, era feita de ideias, reuniões, viagens, fotos sorrindo em escritórios com paredes de vidro. Naquele dia, o ventilador de teto da sala rangia a cada volta, cortando o silêncio como uma pergunta insistente. A TV estava ligada num jornal qualquer, o volume baixo, as vozes embaralhadas soando como um murmúrio distante. Eu deixava a TV ligada desde o enterro, como se o som impedisse a casa de confessar o vazio. No sofá, o mesmo lugar onde ele se jogava para contar novidades, eu me sentava agora com o corpo inclinado para frente, os cotovelos nos joelhos, as mãos entrelaçadas. O cheiro de produto de limpeza ainda pairava no ar, porque eu tinha passado a manhã toda esfregando tudo, numa tentativa inútil de organizar o que não tinha mais arrumação possível. A campainha tocou e eu levei um susto, como se tivesse sido arrancado de um sonho ruim. Levantei com as pernas pesadas, sentindo o piso frio sob os pés, e fui até o portão. Era o Rodrigo, sócio do Gabriel. Ele segurava uma pasta preta debaixo do braço e tinha os olhos fundos, vermelhos, como alguém que não tinha dormido direito nos últimos dias. A barba por fazer deixava seu rosto mais envelhecido do que realmente era. O cheiro de colônia barata misturado com cigarro me atingiu assim que ele entrou. "Fala, seu Luiz", ele disse com a voz rouca. "Desculpa aparecer assim, sem avisar." Eu balancei a cabeça, abrindo mais o portão. "Entra, Rodrigo. Casa de vocês, você sabe." Ele fez um meio sorriso, aquele tipo de expressão que não chega nos olhos, e entrou. Enquanto ele passava pela sala, os olhos correram pelas coisas do Gabriel, pousando rápido demais na jaqueta, no tênis, na caneca. Eu reparei nesse desvio, nesse cuidado exagerado em não encarar nada por tempo demais. Ele se sentou na ponta do sofá, a pasta apoiada nos joelhos. O ventilador continuava rangendo e, por um instante, o tempo pareceu se reduzir ao som daquelas pás girando no teto. "Seu Luiz", ele começou, respirando fundo. "Eu vim falar sobre a empresa, sobre algumas coisas que precisam ser resolvidas. Tem questões burocráticas, documentos, contas. Eu sei que não é o melhor momento. Eu sei que o senhor ainda está..." Ele não terminou. Eu vi a palavra luto se formando atrás da língua dele e morrer ali mesmo, como se ele soubesse que pronunciá-la em voz alta seria quase um desrespeito. "Eu entendo", respondi, segurando o braço da poltrona com força. "Tem que resolver, né? A vida não para, nem quando a gente quer." Ele desviou o olhar. "A gente precisa que o senhor vá até lá, na empresa, assinar alguns papéis como herdeiro, ver algumas coisas. Também tem umas coisas do Gabriel na sala dele que talvez o senhor queira pegar." A palavra sala ficou ressoando na minha cabeça. Eu nunca tinha ido até a empresa do meu filho. Conhecia por fotos, por vídeos que ele me mandava, por histórias que me contava entre uma garfada e outra, quando raramente vinha jantar comigo. Eu sabia do prédio espelhado,
do coworking compartilhado, da sala que ele tinha conquistado depois de um contrato grande. Mas nunca estive lá. A culpa bateu como um soco, uma sensação de que eu tinha deixado de ver um pedaço inteiro da vida dele. Quando? Perguntei, a voz saindo mais baixa do que eu pretendia. Hoje, se o senhor aguentar, ele respondeu, quase pedindo desculpa com o olhar. Quanto antes a gente resolver algumas coisas, melhor. Ainda mais agora, com toda a situação. Toda a situação. Ele falava como se fosse uma coisa distante, um caso, uma ocorrência. Mas toda a situação era o meu filho embaixo de um pedaço de terra, um caixão lacrado, flores secando. Era o silêncio do meu celular, que não tocava mais com a foto do Gabriel acendendo a tela. Eu concordei com a cabeça. Fui até o quarto, peguei a carteira, vesti uma camisa qualquer. Na porta do quarto dele, hesitei. O cheiro do quarto ainda era dele. Uma mistura de desodorante, perfume amadeirado e algo indefinível que eu sempre associei à juventude. Não tive coragem de entrar. Fechei a porta com cuidado, como se ele estivesse dormindo. No carro do Rodrigo, o ar-condicionado batia direto no meu rosto, gelando a pele, mas não alcançando o calor constante que queimava dentro do peito. As ruas passavam pela janela como um filme mudo. Lojas, pessoas, carros, motos cortando entre as faixas. Eu ficava tentando imaginar em qual parte daquele emaranhado de concreto o Gabriel se movia todos os dias. Que músicas ele ouvia preso no trânsito, o que pensava no caminho. O rádio do carro estava desligado, e tudo que se ouvia era o motor, e de vez em quando o estalo do dedo do Rodrigo batendo involuntariamente no volante, num tique nervoso. Ele falava muito do senhor lá no escritório, Rodrigo disse repentinamente. Contava das coisas que o senhor fazia, das histórias de quando ele era moleque. O pessoal gostava de ouvir. Sentia um nó na garganta. Eu não sabia dessa parte. Eu conhecia o Gabriel como meu filho, mas ali, por um segundo, fui lembrado de que ele era muitas outras coisas no mundo. Chefe, amigo, parceiro de projeto, talvez até inspiração para alguém. A ideia de que existiam versões dele que eu nunca tinha conhecido me deu uma estranha sensação de ciúme. Ele era um bom menino, respondi, com a voz falhando. Nunca foi fácil, mas sempre foi inteiro, sabe? Quando queria uma coisa, ia até o fim. Rodrigo assentiu, apertando os lábios. Ele ia mesmo. Chegamos ao prédio da empresa. Era mais moderno do que eu imaginava. Fachada de vidro, recepção com poltronas coloridas, cheiro de café recém-passado misturado com aquele perfume neutro de ar-condicionado de escritório. Um painel de LED mostrava o nome das empresas do andar. E lá estava o nome da empresa do Gabriel. Ver o nome ali, ainda brilhando, me deu um choque. Era como ver o nome dele numa lápide e, ao mesmo tempo, numa placa de conquista. Vida e morte, lado a lado. A recepcionista, uma moça jovem com um rabo de cavalo alto e unhas pintadas de vermelho, sorriu meio sem jeito quando o Rodrigo se apresentou e disse quem eu era. O olhar dela mudou na hora. Ficou mais cuidadoso, mais lento, como se as palavras passassem por um filtro antes de sair. Sinto muito pela sua perda, senhor, ela disse, e eu só consegui balançar a cabeça em resposta. Subimos de elevador. O som do motor, o leve balanço, o reflexo de nós dois nas portas de inox. Eu evitava encontrar meu próprio olhar no metal, porque não queria ver o homem que eu estava me tornando. O elevador apitou e as portas se abriram para um corredor com piso de cimento queimado e paredes com grafites coloridos. Jovens passavam com notebooks debaixo do braço, copos de café, fones de ouvido pendurados no pescoço. Todos pareciam estar vivendo uma vida em movimento, enquanto a minha estava congelada numa semana atrás, em frente a um caixão. A porta da empresa estava aberta. Logo na entrada, uma estante com objetos decorativos, livros de negócios, uma planta meio caída, uma miniatura de avião, uma foto emoldurada do time todo em algum evento. Olhei devagar, procurando o rosto do Gabriel naquela foto, e quando encontrei, quase recuei um passo. Ele sorria, o braço apoiado nos ombros de alguém, o brilho nos olhos que eu conhecia desde o primeiro dia em que o segurei nos braços. Por um segundo, senti o cheiro dele, o som da risada ecoando em algum canto da minha memória. A sala do Gabriel é ali, Rodrigo apontou, a voz mais baixa.
Passamos por um corredor com algumas mesas, computadores desligados, cadeiras giratórias vazias. O silêncio do setor dele era diferente do resto do escritório, como se aquela parte ainda estivesse de luto. Ao contrário das outras áreas, ali não tinha música baixa de fundo, nem conversas sussurradas. Era um vazio respeitoso e, ao mesmo tempo, incômodo. A porta da sala estava entreaberta. Eu parei ali, respirando fundo. O cheiro de ambiente fechado se misturava com um perfume discreto que eu reconheci. Era o mesmo frasco que ele tinha deixado no meu banheiro uma vez. Entrei devagar, como quem invadia um lugar sagrado. A mesa dele estava organizada demais, papéis empilhados, uma caneta alinhada com o teclado, um caderno aberto com uma lista de tarefas escritas à mão. A letra era dele. Aquelas letras meio apressadas, algumas palavras sublinhadas com força. Passei a mão pela superfície da mesa, sentindo a textura lisa sob os dedos, como se pudesse encontrar algum vestígio da mão dele ali. O monitor desligado refletia meu rosto cansado e, ao fundo, a janela que dava para a cidade. Uma cadeira giratória com um encosto alto, a jaqueta do terno pendurada no cabide atrás da porta, um copo com o logo da empresa com um resto de água no fundo, já parada. Os documentos estão nessa pasta aqui, Rodrigo disse, colocando a pasta preta em cima da mesa, perto do teclado. Mas também tem coisas pessoais no computador, nas gavetas. Eu achei melhor o senhor ver o que quer levar. Ele falava, mas eu já não ouvia direito. Meu olhar tinha sido capturado por um detalhe aparentemente pequeno, algo que hoje dói de lembrar. No canto da mesa havia uma foto nossa, impressa e colocada num porta-retrato simples de madeira. Era uma foto antiga, de quando ele tinha uns 15 anos. Nós dois no estádio, camisas do time, ele com o cabelo bagunçado pelo vento, eu com o sorriso aberto, o braço jogado sobre os ombros dele. A moldura tinha uma leve marca de dedo no vidro, como se tivesse sido tocada com frequência. Senti o chão balançar sob meus pés. Eu não sabia que ele tinha uma foto nossa na mesa. Na minha cabeça, eu era o pai que ele via de vez em quando, que ligava para perguntar se estava tudo bem, que às vezes enchia o saco com conselhos não solicitados. Mas ali, naquela mesa, em meio a contratos, planilhas e negociações, havia um pedaço de nós. Peguei o porta-retrato com cuidado, as mãos tremendo levemente. Passei o polegar sobre o vidro como se pudesse tocar aquele adolescente outra vez. Um filme passou pela minha cabeça. O dia naquele estádio, o grito de gol, o cheiro de cerveja, o calor do sol batendo na pele, o som da torcida vibrando como um mar. Eu quase podia sentir o peso do braço dele nos meus ombros de novo. Atrás de mim, Rodrigo pigarreou, como se estivesse sem saber onde colocar as mãos. Eu vou deixar o senhor um pouco à vontade aqui, ele disse. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. Assenti sem me virar, ainda olhando a foto. Ouvi os passos dele se afastando, o clique suave da porta se fechando. De repente, o silêncio da sala se tornou quase sólido, pesado. O ar parecia mais denso, difícil de respirar. Coloquei o porta-retrato de volta na mesa, mas agora a foto parecia olhar para mim, cobrar alguma coisa que eu não sabia nomear. Me aproximei da cadeira dele e me sentei, devagar. O couro do assento fazia um leve ruído sob o meu peso. Por um instante, fechei os olhos e tentei imaginar como era estar ali como ele, olhando para aquela mesma tela, para aquela mesma vista da janela. O som distante da cidade chegava abafado, como um zumbido constante. Foi então que eu vi o objeto que, na hora, me pareceu apenas mais um detalhe, mas que se tornaria o gatilho de tudo. Ao lado do monitor, parcialmente coberto por uma pilha de papéis, havia o celular do Gabriel. Não o celular que a polícia tinha levado depois do acidente, não o aparelho que eu devolvera para a mãe dele, mas outro. Um segundo celular, diferente, com uma capinha preta sem nenhum desenho, sem nenhuma marca. Eu reconhecia o celular principal do meu filho. Aquele com capa do time, adesivos, arranhões nas bordas. Aquele ali era outro, limpo demais, sem identidade. Meu coração deu um salto estranho no peito. Estendi a mão e puxei o aparelho, revelando-o por completo. Era mais simples, mais discreto. A tela desligada refletia a janela, meu rosto e o teto tudo junto, distorcido. Senti um arrepio que não tinha a ver com o ar-condicionado. Um segundo celular.
Um aparelho que eu nunca tinha visto nas mãos dele, que ele nunca mencionou, que não apareceu em nenhuma conversa. Segurei o celular com firmeza, sentindo o peso dele, a textura lisa da capinha. Por um instante, pensei que podia ser da empresa, um aparelho corporativo, alguma coisa assim. Era lógico, fazia sentido. Eu tentei me convencer disso, mas a lógica não explica certos tipos de inquietação. Havia algo naquele objeto que parecia deslocado, como se estivesse ali e, ao mesmo tempo, não pertencesse àquela mesa. Você já teve essa sensação? De ver algo pequeno, aparentemente banal, e sentir que por trás daquilo existe um mundo inteiro que você não conhece? Como se a superfície fosse fina demais para esconder um abismo. A ponta dos meus dedos começou a suar. Apertei o botão lateral e a tela acendeu, pedindo uma senha. O número de tentativas restantes aparecia num canto, como um lembrete de que havia um limite para minha insistência. A imagem de fundo era uma cor sólida, sem foto, impessoal, distante. Eu não fazia ideia de qual poderia ser a senha, data de aniversário, números repetidos, alguma combinação que eu deveria saber e não sabia. Coloquei o celular de volta na mesa, mas era como se ele continuasse queimando a minha mão. Olhei ao redor, como se o próprio ambiente pudesse me dizer o que fazer. O caderno com a lista de tarefas, a agenda, uma caneta com o nome da empresa, a foto nossa no porta-retrato, a jaqueta pendurada. Tudo exalava a presença dele, mas aquele aparelho parecia sussurrar algo diferente. Segredos. Eu me levantei e fui até a janela. A cidade se espalhava lá embaixo, carros se movendo como pequenos pontos coloridos, pessoas cruzando as ruas, motos cortando o trânsito. Era um mundo que seguia funcionando, indiferente ao fato de que meu filho não respirava mais. O vidro estava frio ao toque. Apoiei as mãos ali por um instante, respirando fundo, tentando afastar a sensação de que algo estava prestes a se deslocar dentro de mim. Quando me virei, meu olhar foi direto para o celular de novo. Aquela presença silenciosa em cima da mesa. Eu podia simplesmente ignorar. Pegar os documentos, levar a foto para casa, assinar o que precisava e deixar o resto nas mãos do Rodrigo. Eu podia fingir que aquele segundo aparelho não significava nada. Mas algo em mim, talvez a mesma parte teimosa que o Gabriel herdou, se recusava a desviar os olhos. Voltei para a cadeira e abri a primeira gaveta da mesa. Dentro havia canetas, clipes, post-its, um carregador, um fone de ouvido ainda enrolado. Nada de especial. A segunda gaveta tinha pastas com documentos, contratos impressos, algumas notas fiscais grampeadas. Tudo organizado, tudo no lugar. Mas na terceira gaveta, a mais funda, encontrei algo diferente. Um envelope pardo, sem nada escrito do lado de fora, fechado com um clipe de metal. Peguei o envelope com cuidado, como se ele pudesse explodir nas minhas mãos. Dentro havia papéis dobrados. Abri devagar. Eram extratos bancários, mas não da conta da empresa, nem da conta pessoal que eu conhecia. Era outra conta, em outro banco, com movimentações que eu não entendia. Depósitos regulares, saques em dinheiro, transferências para nomes que eu nunca tinha ouvido falar. Os valores não eram absurdos, mas eram constantes, mensais, metódicos. Minha respiração ficou mais curta. Eu olhava aqueles números, aquelas datas, aqueles nomes, e nada fazia sentido. Por que o Gabriel teria uma conta separada? Por que ele nunca mencionou isso? Eu sabia que ele ganhava bem, que a empresa estava crescendo, mas aquilo ali parecia escondido, proposital. Coloquei os papéis de volta no envelope e o envelope de volta na gaveta, mas minhas mãos tremiam. Peguei o celular de novo. Dessa vez, tentei uma senha. A data de aniversário dele. Errado. Tentei a minha data de aniversário. Errado. Tentei a data de aniversário da mãe dele. Errado. A tela avisou que restava apenas uma tentativa antes de bloquear o aparelho. Respirei fundo. Pensei. O que ele usaria? Qual número tinha significado para ele? E então me lembrei. O número da camisa do jogador favorito dele, seguido do ano em que o time foi campeão. Digitei devagar, o coração batendo no ouvido. A tela piscou e desbloqueou. Por um segundo, eu não consegui me mexer. A tela inicial apareceu, limpa, com poucos aplicativos. Nenhuma foto de fundo,
Nenhum widget, nenhuma personalização. Era como se aquele celular não tivesse dono, ou como se o dono não quisesse ser reconhecido ali. Abri o aplicativo de mensagens. Havia apenas 3 contatos salvos, nomes que eu não conhecia: Marcelo, Ana, Júlio. Abri a conversa com Ana. As mensagens eram recentes. A última tinha sido enviada 2 dias antes do acidente. Preciso te ver. Tá ficando difícil assim. A resposta dela: eu também. Mas você sabe que não dá para ser diferente agora. Ele: eu sei, mas eu não aguento mais esconder. Ela: só mais um pouco. Prometo. Senti o estômago revirar. Esconder o quê? Quem era essa Ana? Por que ele precisava vê-la? Por que ela pedia para ele esperar? Subi a conversa, lendo as mensagens anteriores. Havia fotos. Fotos de lugares que eu não reconhecia. Um restaurante, uma praia, um quarto de hotel. E numa das fotos havia ela. Uma mulher de cabelos escuros, sorriso largo, olhos claros. Ela estava ao lado do Gabriel. Os dois juntos, próximos, com aquela intimidade que não se finge. Meu peito apertou. Eu não sabia que meu filho estava com alguém. Ele nunca mencionou. Nunca trouxe ninguém para me apresentar. E agora, ali, naquele celular escondido, eu via uma vida inteira que ele mantinha longe de mim. Continuei lendo. As mensagens falavam de encontros, de planos, de um futuro que eles estavam construindo juntos. Mas também falavam de segredo, de cuidado, de medo de serem descobertos. Descobertos por quem? Por mim? Pela mãe dele? Por alguém da empresa? Abri a conversa com Marcelo. As mensagens eram mais diretas, mais práticas. Transferi o valor. Confirma quando cair. Confirmado. Tudo certo. Próxima semana tem mais. Tranquilo. Transferências. Valores. Próxima semana. Eu olhei de novo para os extratos na gaveta. Os nomes batiam. Marcelo era um dos destinatários das transferências. Mas por quê? O que o Gabriel estava pagando? Ou comprando? Ou escondendo? Abri a conversa com Júlio. Essa era diferente. Mais longa, mais pessoal. Cara, eu não sei se estou fazendo a coisa certa. Você está fazendo o que precisa ser feito. Confia em mim. Mas e se der errado? E se descobrirem? Não vai dar errado. A gente planejou tudo direitinho. Eu só queria que fosse mais simples, sabe? Nada que vale a pena é simples, mano. Você sabe disso. Planejaram o quê? O que valia a pena? O que era tão complicado que precisava ser escondido num celular separado, numa conta bancária secreta, em conversas codificadas? Eu me senti tonto. A sala girava ao meu redor. Coloquei o celular na mesa e apoiei a cabeça nas mãos. Meu filho, o Gabriel, o menino que eu criei, que eu achava que conhecia, tinha uma vida inteira que eu nunca vi. E agora ele estava morto. E eu estava ali, sozinho, tentando juntar pedaços de um quebra-cabeça que eu nem sabia que existia. Levantei e fui até a porta. Abri devagar e olhei para o corredor. Rodrigo estava do outro lado, conversando com alguém, de costas para mim. Fechei a porta de novo e voltei para a mesa. Peguei o celular e tirei fotos dos extratos com o meu próprio aparelho. Guardei o envelope de volta na gaveta. Coloquei o celular do Gabriel no bolso da calça. Eu não sabia o que estava fazendo. Não sabia se era certo ou errado, mas eu precisava entender. Precisava saber quem era meu filho de verdade. Quem era essa Ana? O que ele escondia? Por que ele morreu sem me contar nada? Abri a porta e chamei o Rodrigo. Ele veio até mim, com aquele olhar cuidadoso de quem não quer perguntar demais. Achei o que precisava, eu disse, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Vou levar algumas coisas. O resto a gente resolve depois. Ele assentiu. Claro, seu Luiz. Sem pressa. Mas havia pressa. Havia uma urgência queimando dentro de mim. Uma necessidade de respostas que eu não conseguia mais ignorar. Saí daquela sala com a foto no porta-retrato debaixo do braço, a jaqueta do Gabriel pendurada no ombro e o celular queimando no bolso como uma brasa viva. No caminho de volta, dentro do carro do Rodrigo, eu olhava pela janela sem ver nada. As ruas passavam, as pessoas passavam, o mundo passava, mas eu estava preso naquele loop de perguntas sem resposta. Quem era meu filho? O que ele escondia de mim? E por que, no fundo, eu sentia que a verdade ia ser pior do que qualquer mentira que eu pudesse imaginar?
Quando cheguei em casa, a luz da tarde já estava mudando, ficando mais alaranjada, mais pesada. Entrei, tranquei a porta e fui direto para o quarto. Sentei na cama e tirei o celular do bolso. A tela ainda estava desbloqueada. Voltei para as conversas. Reli cada mensagem, cada palavra, cada vírgula, como se pudesse encontrar uma explicação escondida entre as linhas. E foi então, olhando para a foto dele com aquela mulher, vendo o sorriso dele, tão real, tão verdadeiro, que eu percebi. Eu não conhecia meu filho. Eu amava ele, eu cuidava dele, eu me orgulhava dele, mas eu não o conhecia, e agora, com ele embaixo da terra, eu estava descobrindo que talvez nunca tivesse tido essa chance. Se histórias como essa também te fazem pensar, se inscreve. É a forma que a gente tem de continuar se encontrando por aqui. A noite caiu e eu continuei ali, sentado na cama, com o celular na mão e o coração partido em pedaços que eu nem sabia como juntar de novo. E no fundo, bem no fundo, eu sabia que aquilo era só o começo. Que a verdade, quando viesse, ia me destruir de um jeito que o luto ainda não tinha conseguido. Passei a noite toda acordado. Não foi uma escolha. Foi uma impossibilidade. Cada vez que eu fechava os olhos, via o rosto do Gabriel naquela foto com a mulher. Cada vez que eu tentava relaxar, ouvia as palavras dele ecoando na minha cabeça. Eu não aguento mais esconder. Esconder o quê? De quem? E por que eu, o pai dele, estava do lado de fora desse segredo? A casa estava em silêncio, mas era um silêncio barulhento, cheio de rangidos, estalos, o zumbido da geladeira, o vento batendo na janela. Eu me levantei da cama quando o céu ainda estava escuro e fui para a cozinha. Coloquei água para ferver, peguei o pó de café, mas quando fui despejar na caneca, minha mão tremeu e metade caiu na pia. Fiquei ali parado, olhando para o pó escuro se espalhando no inox. E por um segundo pensei em desistir de tudo. De entender, de procurar, de saber. Mas eu não conseguia. Era como se uma porta tivesse sido aberta dentro de mim e agora não dava mais para fechar. Sentei na mesa da cozinha com o celular do Gabriel na minha frente. A tela estava apagada, mas eu sabia o que tinha dentro. Sabia das mensagens, das fotos, dos nomes. Peguei meu próprio celular e abri as fotos que eu tinha tirado dos extratos. Ampliei a imagem, olhando os valores, as datas, os nomes dos destinatários. Marcelo, Ana, Júlio, transferências que aconteciam todo mês, sempre no mesmo dia, sempre valores parecidos. Não eram quantias absurdas, mas somadas, ao longo de meses, formavam um montante considerável. Eu não sou investigador, não sou policial. Sou só um pai que perdeu o filho e que agora descobriu que não sabia nada sobre ele. Mas eu precisava entender. Então fiz o que qualquer pessoa desesperada faria. Comecei a procurar. Abri o navegador do celular do Gabriel. O histórico estava limpo, completamente vazio. Ele apagava tudo. Isso me deu um frio na espinha. Quem apaga o histórico do navegador de um celular que ninguém mais usa? Alguém que tem algo a esconder. Fui até o aplicativo de e-mail. Havia uma conta que eu não conhecia. Um endereço de e-mail diferente do que ele usava normalmente. Abri a caixa de entrada. A maioria dos e-mails eram automáticos. Confirmações de transferência, recibos, notificações de bancos. Mas havia alguns e-mails pessoais. Um deles, enviado 3 semanas antes do acidente, chamou minha atenção. O remetente era Ana. Amor, eu sei que tá difícil. Eu também tô cansada de esconder. Mas a gente combinou que ia esperar até tudo estar resolvido. Você prometeu. Não desiste agora. A gente tá quase lá. Amor. Ela chamava ele de amor. E ele, pelo visto, também a chamava assim. Eu desci o e-mail procurando a resposta dele. Encontrei. Eu não tô desistindo. Só tô cansado de mentir. Mentir pro meu pai, mentir pro Rodrigo, mentir pra todo mundo. Eu queria poder gritar que eu te amo e que a gente vai ficar junto. Mas eu sei que ainda não dá. Só mais um pouco. Eu prometo. Mentir pra mim. Ele estava cansado de mentir pra mim. Mas mentir sobre o quê? Sobre ela? Sobre o relacionamento? Por que isso precisava ser segredo? Ele achava que eu não ia aceitar? Que eu ia julgar? Eu nunca fui esse tipo de pai. Eu sempre disse pra ele que o importante era ser feliz, ser honesto, ser inteiro. Então por que ele escondia? Continuei lendo os e-mails.
Havia trocas longas entre ele e o Júlio. Conversas sobre o plano, sobre a saída, sobre o momento certo. Eles falavam como se estivessem organizando algo grande, algo que precisava de timing, de cuidado, de segredo absoluto. Num dos e-mails, o Júlio escreveu: Mano, você tem certeza que quer fazer isso? Porque depois que você der o passo, não tem volta. O Rodrigo vai surtar, seu pai vai ficar confuso. Mas se é isso que você quer, eu tô contigo. A resposta do Gabriel: eu tenho certeza. Não dá mais para continuar assim. Eu construí isso aqui, mas agora eu quero construir outra coisa. Algo meu de verdade. Com ela. Longe de tudo isso. Longe de tudo isso. Longe da empresa. Longe de mim. Longe da vida que ele tinha. Meu estômago revirou. Eu me levantei da mesa e fui até a pia, apoiando as mãos na borda, respirando fundo. A água da chaleira tinha fervido e esfriado de novo. O café continuava sem ser feito. Eu olhei pela janela da cozinha. O dia estava começando a clarear, aquele tom azul acinzentado que vem antes do sol nascer. As casas dos vizinhos ainda estavam com as luzes apagadas. O mundo dormia, e eu estava ali, acordado, descobrindo que meu filho tinha uma vida paralela que eu nunca imaginei. Voltei para a mesa e peguei o celular de novo. Dessa vez, fui até a galeria de fotos. Havia poucas imagens, mas cada uma delas era uma facada. Fotos dele com a Ana. Fotos dos dois em lugares que eu não reconhecia. Uma praia, um restaurante à beira-mar, um quarto de hotel com vista para o oceano. Eles estavam felizes, sorridentes, apaixonados. E então eu vi uma foto que me fez parar de respirar. Era uma ultrassom. Aquelas imagens em preto e branco, com as medidas, as setas, o pequeno contorno de um bebê. No canto da imagem, uma data, 2 meses antes do acidente. E embaixo da foto, uma legenda escrita pelo Gabriel. Nossa vida começa aqui. Eu larguei o celular na mesa como se ele tivesse me queimado. Levantei, dei 2 passos para trás e senti as pernas falharem. Sentei no chão da cozinha, as costas apoiadas no armário, a respiração curta, o coração disparado. Um bebê. O Gabriel ia ser pai, e eu ia ser avô. E ele não me contou. Ele morreu sem me contar. As lágrimas vieram sem pedir licença. Eu chorei ali, no chão frio da cozinha, com a luz do dia entrando devagar pela janela, sozinho, destruído. Chorei pela perda dele, pela descoberta, pela vida que ele estava construindo longe de mim, pela criança que eu nunca ia conhecer, pelo neto ou neta que talvez nem soubesse que eu existia. Você já sentiu isso? De descobrir que alguém que você amava tinha uma vida inteira escondida de você? De perceber que cada conversa, cada jantar, cada "tá tudo bem, pai" era uma mentira? Não uma mentira maldosa, talvez, mas uma mentira mesmo assim. Fiquei ali por quanto tempo? Eu não sei. Podia ter sido 10 minutos, podia ter sido 1 hora. Quando finalmente consegui me levantar, o sol já estava nascendo de verdade, iluminando a cozinha com aquela luz dourada que costumava me dar esperança. Mas naquele dia, a luz só deixava tudo mais cru, mais real, mais doloroso. Peguei o celular de novo. Abri o contato da Ana. Havia um número de telefone. Eu podia ligar, podia mandar mensagem. Podia perguntar quem ela era, o que ela significava para o Gabriel, se o bebê tinha nascido, se estava tudo bem. Mas eu não conseguia. Não ainda. Eu precisava entender mais. Precisava saber o tamanho da verdade antes de enfrentá-la de frente. Voltei para os e-mails. Procurei por algo que explicasse o plano que eles tanto mencionavam. E então encontrei. Um e-mail do Gabriel para o Júlio, enviado 1 mês antes do acidente. Cara, eu decidi. Vou sair da empresa. Vou vender minha parte para o Rodrigo e vou embora. Eu, a Ana e o bebê. A gente vai para a praia. Vai abrir algo pequeno. Algo nosso. Eu não aguento mais essa vida de reunião, de pressão, de fingir que tá tudo bem quando não tá. Eu quero acordar de manhã e ver o mar. Quero ensinar meu filho a nadar. Quero ter tempo. Tempo de verdade. Vender a parte da empresa. Ir embora. Recomeçar. Tudo isso sem me contar. Tudo isso sem me incluir. Eu era o pai dele, e ele estava planejando uma vida nova sem nem me avisar. A raiva começou a subir.
Não uma raiva explosiva, mas uma raiva surda, pesada, que se misturava com a dor e a confusão. Por que ele não confiou em mim? Por que ele achou que precisava esconder? Eu teria apoiado. Eu teria ajudado. Eu teria ficado feliz por ele. Mas ele escolheu me deixar de fora. Peguei meu celular e liguei para o Rodrigo. Ele atendeu no terceiro toque, a voz ainda rouca de sono. Alô? Seu Luiz? Rodrigo, eu preciso falar com você. Agora. Houve uma pausa. Tá tudo bem? Não, não tá. Eu preciso que você venha aqui. Ou eu vou aí. Tanto faz. Mas a gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre o Gabriel. Sobre a empresa. Sobre tudo que você não me contou. Outra pausa, mais longa. Eu ouvi a respiração dele do outro lado da linha, pesada, hesitante. Eu vou aí, ele disse, finalmente. Me dá meia hora. Desliguei. Sentei no sofá da sala, o celular do Gabriel ainda na mão, e esperei. A casa estava em silêncio de novo, mas agora era um silêncio diferente. Era o silêncio antes da tempestade, antes do confronto, antes da verdade explodir e levar tudo junto. Quando a campainha tocou, eu já estava de pé. Abri a porta antes mesmo do Rodrigo terminar de tocar. Ele estava com a mesma roupa do dia anterior, o rosto cansado, os olhos evitando os meus. Entra, eu disse, e minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Ele entrou devagar, as mãos nos bolsos, o corpo tenso. Fechei a porta e me virei para ele. Você sabia? Eu disse. Não era uma pergunta. Ele desviou o olhar. Sabia de quê, seu Luiz? Da Ana, do bebê, do plano dele de sair da empresa. Você sabia de tudo. O silêncio dele foi a confirmação que eu precisava. Ele fechou os olhos, respirou fundo e, quando abriu de novo, havia culpa estampada ali. Eu sabia, ele admitiu, a voz baixa. Ele me contou. Me pediu para não falar nada. Disse que ia te contar no momento certo. E quando seria o momento certo, Rodrigo? Quando? Depois que ele tivesse ido embora? Depois que eu descobrisse por acaso que meu filho tinha um filho e que eu nunca ia conhecer? Não era assim, seu Luiz. Ele ia te contar. Ele só estava esperando resolver as coisas da empresa, acertar a venda da parte dele, organizar a mudança. Ele não queria te preocupar antes de tudo estar certo. Me preocupar? Eu quase gritei. Ele morreu, Rodrigo. Ele morreu sem me contar nada. E agora, eu tô aqui, descobrindo tudo sozinho, pelos pedaços que ele deixou para trás. Rodrigo abaixou a cabeça. Eu sinto muito. Eu devia ter falado, mas ele me fez prometer. E eu não sabia que ia acontecer isso. Ninguém sabia. Eu me afastei dele, passando a mão pelo rosto, tentando controlar a respiração. A raiva, a dor, a confusão, tudo se misturava num nó que eu não conseguia desatar. Quem mais sabia? Perguntei, me virando para ele de novo. Só eu e o Júlio. E a Ana, claro. A mãe dele sabia? Ele balançou a cabeça. Não. Ele não contou para ela também. Então éramos dois. Dois pais que foram deixados de fora da vida do próprio filho. Dois pais que agora estavam tentando juntar os pedaços de uma história que nunca nos foi contada. Eu preciso falar com a Ana, eu disse. Rodrigo hesitou. Seu Luiz, talvez não seja uma boa ideia agora. Ela tá muito abalada. Perdeu o Gabriel, tá grávida, sozinha. Eu também perdi o Gabriel, eu cortei. E eu tenho o direito de saber. Tenho o direito de conhecer meu neto, ou minha neta. Tenho o direito de fazer parte disso. Ele assentiu devagar. Eu entendo. Eu vou te passar o contato dela. Mas, por favor, vai com calma. Ela tá frágil. Todo mundo tá frágil, Rodrigo. Inclusive eu. Ele pegou o celular, digitou algo e o meu celular vibrou com uma mensagem. O contato da Ana. O nome completo. O número. O endereço. Tudo ali, na palma da minha mão. Rodrigo foi embora pouco depois e eu fiquei ali, sozinho de novo, com o contato da Ana na tela do meu celular e o peso do mundo nos ombros. Eu sabia que precisava ligar. Sabia que precisava falar com ela. Mas eu também sabia que quando eu fizesse isso, não haveria mais volta. A verdade ia sair, completa, crua, e eu ia ter que lidar com ela, quisesse ou não. Sentei no sofá, o celular na mão, e olhei para a foto do Gabriel no porta-retrato que eu tinha trazido da empresa. Ele sorria, jovem,
cheio de vida, cheio de planos. E eu, o pai dele, estava ali, descobrindo esses planos tarde demais, quando ele já não estava mais aqui para explicar, para pedir desculpas, para me abraçar e dizer que tudo ia ficar bem. Sabe quando tudo o que você viveu passa a ter outro sabor? Cada lembrança, cada conversa, cada momento que antes era doce, agora tem um gosto amargo, porque você sabe que havia algo escondido por trás. E você se pergunta: o que mais eu não vi? O que mais eu não soube? Quantas outras verdades estão enterradas junto com ele? Eu não tinha respostas, só tinha perguntas. E um número de telefone na tela do meu celular, esperando que eu tivesse coragem de discar. Levei 2 dias para ligar. 2 dias olhando para o número, ensaiando o que ia dizer, imaginando como seria a voz dela, como seria a reação. 2 dias me perguntando se eu tinha o direito de invadir a dor dela com a minha própria dor. Mas no final, a necessidade de saber foi mais forte que o medo. Liguei numa quinta-feira de manhã. O telefone tocou 3 vezes antes dela atender. A voz era suave, cansada, carregada de uma tristeza que eu reconheci imediatamente porque era a mesma que eu carregava. Alô? Ana? Minha voz saiu trêmula. Meu nome é Luiz. Eu sou o pai do Gabriel. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado, cheio de significado. E então ela começou a chorar. Não era um choro alto, era um choro contido, abafado, como se ela estivesse tentando esconder, mas não conseguisse. Eu sabia que você ia ligar, ela disse entre soluços. Eu sabia que uma hora você ia descobrir. Descobrir o quê, Ana? Perguntei, e minha voz saiu mais dura do que eu queria. Descobrir que meu filho tinha uma vida inteira que ele escondeu de mim? Descobrir que eu vou ser avô e que ele morreu sem me contar? Ele ia te contar, ela disse, a voz falhando. Ele só estava esperando o momento certo. Ele tinha medo que você não entendesse. Medo de quê? Eu sou o pai dele. Eu sempre apoiei ele em tudo. Não era sobre você, ela respondeu, e agora a voz dela estava mais firme. Era sobre ele, sobre a pressão que ele sentia, sobre a vida que ele construiu e que não era a vida que ele queria. Ele tinha medo de desapontar todo mundo. Você, o Rodrigo, a empresa, os funcionários. Ele carregava tudo isso sozinho. Eu fechei os olhos, sentindo o peso das palavras dela. Desapontar. Ele tinha medo de me desapontar. E no fim, foi eu quem me senti desapontado. Não com ele, mas comigo mesmo. Por não ter percebido, por não ter perguntado, por não ter criado um espaço onde ele se sentisse seguro para me contar a verdade. Eu preciso te ver, eu disse. Preciso entender. Preciso fazer parte disso. Do bebê. Da vida que ele queria construir com você. Ela hesitou. Eu não sei se é uma boa ideia. Por favor, eu pedi. E minha voz quebrou. Ele era meu filho. E esse bebê é meu neto. Eu já perdi ele. Não me deixa perder isso também. Houve outro silêncio. E então ela suspirou. Tá bem. Vem aqui em casa, amanhã, de tarde. Ela me passou o endereço, anotei com a mão tremendo. Agradeci, desliguei, e então desabei. Chorei ali, no meio da sala, com o celular ainda na mão, com o sol entrando pela janela, com a casa vazia ecoando meu choro de volta para mim. No dia seguinte, peguei um Uber até o endereço que ela tinha me dado. Era um apartamento num bairro que eu não conhecia bem, mais afastado do centro, mais tranquilo. O prédio era simples, sem porteiro, com um interfone na entrada. Toquei a campainha do apartamento dela e ela atendeu quase na hora. Sobe. É o 304. Subi as escadas devagar, sentindo cada degrau pesar nas pernas. Quando cheguei no 3º andar, a porta do 304 já estava entreaberta. Empurrei devagar e entrei. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Tinha cheiro de café e de algo doce, talvez um bolo. A sala era decorada com plantas, almofadas coloridas, uma estante cheia de livros. E ali, sentada no sofá, estava ela. Ana era exatamente como nas fotos. Cabelos escuros presos num coque, olhos claros inchados de tanto chorar, a barriga já começando a aparecer por baixo da blusa larga. Ela se levantou quando me viu, e por um instante, nós dois ficamos ali, parados, sem saber o que fazer.
Foi ela quem deu o primeiro passo. Veio até mim e me abraçou. E eu, que não esperava por aquilo, que estava preparado para raiva, para confronto, para acusações, me vi abraçando de volta, chorando no ombro de uma mulher que eu nem conhecia, mas que, de alguma forma, era a pessoa mais próxima do meu filho nos últimos meses da vida dele. Sinto muito, ela disse, a voz abafada no meu ombro. Sinto muito por tudo. Eu também, respondi. Nos sentamos no sofá. Ela me ofereceu café, mas eu recusei. Não conseguiria engolir nada. Ficamos ali, em silêncio por um tempo, até que eu finalmente perguntei. Conta pra mim. Conta tudo, desde o começo. E ela contou. Contou que tinha conhecido o Gabriel num evento da empresa, que eles tinham começado a conversar, que a amizade tinha virado algo mais. Contou que ele tinha medo de assumir o relacionamento porque achava que ia atrapalhar a imagem da empresa, que o Rodrigo ia achar que ele não estava focado, que eu ia achar que ele estava sendo irresponsável. Contou que quando descobriram a gravidez, ele ficou em pânico no começo, mas depois ficou feliz, mais feliz do que ela já tinha visto ele ser. Contou que ele tinha planejado tudo: vender a parte da empresa, se mudar para a praia, abrir um negócio pequeno, criar o filho longe da pressão, longe da correria, longe de tudo que o sufocava. Ele ia te contar, ela repetiu, olhando nos meus olhos. Na semana seguinte ao acidente, ele tinha marcado um almoço com você. Ia te contar tudo. Ia te apresentar para mim. Ia te mostrar a ultrassom. Ele estava animado, nervoso, mas animado. Eu senti o peito apertar. 1 semana. Faltava 1 semana. E então ele morreu. E tudo que ele planejou, tudo que ele sonhou, morreu junto. E agora? Perguntei. O que você vai fazer? Ela colocou a mão na barriga, num gesto instintivo, protetor. Eu vou ter o bebê. Vou criar sozinha se precisar. Mas eu vou ter. Você não vai estar sozinha, eu disse, e minha voz saiu firme pela primeira vez em dias. Eu tô aqui, eu sou o avô, e eu quero fazer parte disso. Quero ajudar. Quero conhecer meu neto, ou minha neta. Ela sorriu, um sorriso pequeno, triste, mas real. Ele ia gostar de saber disso. Ele devia ter me contado. Eu disse, e a mágoa voltou. Devia ter confiado em mim. Ele confiava, ela respondeu. Mas ele também tinha medo. Medo de não ser o filho que você esperava. Medo de te decepcionar. Ele nunca me decepcionou, eu disse, e as lágrimas voltaram. Nunca. Nem uma vez. Ficamos conversando por horas. Ela me mostrou fotos, vídeos, mensagens que ele tinha mandado para ela. Me mostrou o quartinho que eles tinham começado a montar, com um berço ainda na caixa, roupinhas pequenas penduradas, uma prateleira com livros infantis. Me mostrou os planos que eles tinham feito, os lugares que queriam conhecer, os nomes que estavam pensando para o bebê. E a cada coisa que ela me mostrava, eu sentia que conhecia meu filho um pouco mais. E, ao mesmo tempo, sentia que o tinha perdido de novo. Porque aquele Gabriel que ela descrevia, aquele homem apaixonado, sonhador, que queria largar tudo para viver uma vida simples à beira-mar, era um Gabriel que eu nunca tinha visto. Ou talvez eu tivesse visto, mas não tinha prestado atenção. Quando saí do apartamento dela, já era noite. O céu estava escuro, cheio de estrelas que eu não conseguia ver por causa das luzes da cidade. Caminhei até o ponto de ônibus, porque não queria chamar um Uber, não queria chegar em casa rápido. Queria tempo para pensar, para processar, para sentir. No ônibus, sentado na janela, olhando as ruas passarem, eu pensei em todas as vezes que o Gabriel tinha tentado me contar algo e eu tinha mudado de assunto, ou tinha dado um conselho não solicitado, ou tinha falado de mim em vez de ouvir ele. Pensei em todas as oportunidades que eu tive de ser um pai melhor, de ser um confidente, de ser um porto seguro. E pensei em como eu tinha falhado. Já confiou tanto em alguém que até o silêncio vira suspeito? Pois é. Agora eu olhava para trás e via que o silêncio do Gabriel não era só silêncio. Era um grito abafado. Era um pedido de ajuda que eu não soube ouvir. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que fiz foi ir até o quarto dele. Abri a porta, acendi a luz e entrei. O cheiro dele ainda estava ali, mais fraco, mas ainda presente. Sentei na cama, peguei o travesseiro e abracei. E chorei. Chorei por ele, por mim, pela Ana,
pelo bebê que ia nascer sem pai, por tudo que podia ter sido e não foi. E foi ali, naquele quarto, abraçado no travesseiro do meu filho morto, que eu entendi. A descoberta não tinha terminado. Ainda havia mais. Ainda havia o Marcelo, o Júlio, as transferências, os segredos dentro dos segredos. E eu precisava saber. Precisava entender tudo. Porque agora não era só sobre mim. Era sobre o bebê, sobre o futuro, sobre a verdade completa. E eu ia descobrir. Nem que isso me destruísse no processo. Os dias seguintes foram uma espiral. Eu não conseguia parar. Cada resposta gerava 10 novas perguntas. Cada descoberta abria uma porta para outro corredor escuro. Eu me tornei obcecado. Obcecado em entender quem era meu filho de verdade, o que ele escondia, por que ele escondia. Liguei para o Júlio. Consegui o número dele com o Rodrigo, que hesitou, mas acabou passando. Júlio atendeu desconfiado, mas quando eu disse quem era, a voz dele mudou. Ficou mais suave, mais cuidadosa. Seu Luiz, eu sinto muito pelo Gabriel. Eu sei que você sabe de tudo, eu disse, direto. E eu preciso que você me conte. Tudo, sem omitir nada. Ele suspirou. O Gabriel não ia querer que eu contasse. O Gabriel morreu, eu respondi, e minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. E eu sou o pai dele. Eu tenho o direito de saber. Houve uma pausa longa, e então ele cedeu. Tá bem, vamos nos encontrar. Mas não no telefone. Pessoalmente. Marcamos num café no centro. Cheguei antes dele, pedi um café que esfriou na minha frente sem eu tocar. Quando ele chegou, reconheci pelo jeito que o Rodrigo tinha descrito. Alto, magro, óculos de armação grossa, mochila nas costas. Ele se sentou na minha frente, pediu um suco e ficou mexendo no canudo sem beber. Eu não sei por onde começar, ele disse. Começa pelo começo, pelas transferências, pelo dinheiro que o Gabriel mandava para você e para o Marcelo. Ele assentiu. O Gabriel estava juntando dinheiro para sair da empresa. Mas ele não podia fazer isso de forma óbvia, porque o Rodrigo ia desconfiar. Então ele criou uma conta separada e ia transferindo aos poucos. Eu e o Marcelo ajudávamos a movimentar o dinheiro, a deixar menos rastreável. Não era nada ilegal, só discreto. Por que tanta discrição? Porque o Rodrigo ia tentar impedir. Ia dizer que a empresa precisava dele, que era cedo demais, que ele estava sendo irresponsável. E o Gabriel não queria briga. Ele só queria sair em paz. E o Marcelo? Quem é ele? Um contador, amigo nosso da faculdade. Ele ajudava com a parte burocrática, com os papéis, com a organização financeira. Fazia sentido, mas ainda não explicava tudo. E a Ana? Como ela entra nisso? Júlio sorriu, um sorriso triste. A Ana era o motivo de tudo. O Gabriel era apaixonado por ela. Tipo, apaixonado de verdade. Ele dizia que ela era a primeira pessoa que fazia ele querer ser alguém melhor. Quando descobriram o bebê, ele decidiu que não ia criar o filho na correria, na pressão, na vida que ele tinha. Ele queria algo diferente, algo real. Ele podia ter me contado, eu disse, e a mágoa voltou. Eu teria entendido. Ele achava que você ia achar que ele estava jogando tudo fora. A empresa, o sucesso, o dinheiro. Ele achava que você ia ficar desapontado. Eu nunca me importei com dinheiro, eu respondi. Eu só queria que ele fosse feliz. Eu sei. E ele sabia também, no fundo. Mas o medo era mais forte. Ficamos conversando por mais de 1 hora. Júlio me contou detalhes que a Ana não sabia. Planos que o Gabriel tinha compartilhado só com ele. Me contou que o Gabriel queria abrir uma pousada pequena, à beira-mar, onde ele pudesse trabalhar com as próprias mãos, acordar cedo, ver o sol nascer. Me contou que ele tinha medo de ser pai, mas que ao mesmo tempo era a coisa que ele mais queria no mundo. E me contou algo que me partiu ao meio. Na noite antes do acidente, o Gabriel tinha ligado para ele, animado, dizendo que tinha finalmente marcado o almoço comigo, que ia me contar tudo, que tinha certeza que eu ia entender. Ele estava feliz, Júlio disse, os olhos marejados. Pela primeira vez em meses, ele estava realmente feliz. E no dia seguinte, ele não terminou. Não precisava. Quando saí daquele café, eu me senti vazio. Não era mais raiva, não era mais confusão. Era só uma tristeza profunda, pesada, que se instalou no meu peito
e não saía. Meu filho tinha sido feliz, tinha feito planos, tinha sonhado, e tudo tinha sido arrancado dele num segundo, num acidente estúpido, numa curva mal feita, num caminhão que não freou a tempo. Voltei para casa e fui direto para o quarto dele. Abri o armário, peguei as roupas, senti o cheiro. Abri as gavetas, olhei os objetos, as canetas, os papéis, os bilhetes, e no fundo de uma das gavetas encontrei um caderno. Um caderno simples, de capa preta, com as páginas amareladas. Abri, era um diário. O Gabriel escrevia. Eu não sabia que ele escrevia. Li página por página, cada palavra, cada frase. Ele escrevia sobre a pressão, sobre o medo, sobre a Ana, sobre o bebê. Escrevia sobre mim, sobre como ele queria me fazer.